Queridos amigos da Rádio Espiritismo BH, meu nome é Valdir Pedrosa e sou o responsável pela apresentação do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do programa de hoje, estudaremos o capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. Na primeira parte do estudo, Allan Kardec nos traz 3 passagens do Evangelho que ele chama de qualidades da prece. Nós vamos ler as 3 e depois destacar alguns versículos em especial. A primeira passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, onde Jesus diz assim, abre aspas, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, onde Jesus diz o seguinte, abre aspas, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Fecha aspas. E por fim, temos a terceira passagem que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, onde consta da seguinte maneira, abre aspas, também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Fecha aspas. Ao fazer o comentário sobre essa passagem, Allan Kardec ressalta que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz Jesus, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto.
Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Essas são palavras de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Mas queremos ainda destacar, em especial, alguns versículos dessas passagens que achamos serem importantes aprofundarmos um pouco mais em seu sentido. Inicialmente, separamos o versículo 6 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim: Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Olha, meus irmãos, se a resposta que esperamos à nossa oração parece tardia, habitualmente o que acontece? Nós nos destemperamos em uma amargura infinita. Proclamamos haver hipotecado todas as forças do nosso espírito à confiança na providência divina. E não são poucas as vezes em que gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações, as nossas dores e sofrimentos ficaram ainda maiores. Dizemos que somos fiéis a Deus e afirmamos que Ele, Deus, nos esqueceu. Porém, convém observar que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Se observarmos bem, iremos constatar que familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros na própria formação espiritual? Será que já paramos para pensar nisso? Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso, de cooperação na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Em quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa mais indicada à paciência, à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Como que nos posicionamos nessas situações? Com um semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, o favor de Deus, é preciso recordarmos que, se a hora de crise é o tempo de luta, por sua vez, é também a ocasião para os melhores testemunhos da nossa fé espírita. E se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício,
é perfeitamente justo que o Senhor, por sua vez, nos solicite algum tipo de amparo em favor dos nossos irmãos que se afligem junto de nós. Ainda sobre esse versículo, nos lembramos de uma lição do Espírito Emmanuel que se encontra no Livro da Esperança, capítulo 88, Em Louvor da Prece, livro psicografado por Chico Xavier. Nesta lição, Emmanuel nos lembra que pedimos em oração a cura de doentes muito amados e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-nos o coração. Solicitamos o afastamento da prova, mas o acidente ocorreu, esmagando as nossas esperanças. Suplicamos a sustação, o término da moléstia, mas a doença chegou a infligir-nos deformidade completa. Imploramos suprimentos materiais e a carência bate à nossa porta. Diz o guia: mas se não abandonares a prece aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo em nossas mãos. Isso tudo nós vamos conseguir compreender, como diz Emmanuel, se não abandonarmos a prece, desde que também ela seja aliada ao exercício das boas obras. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas a Deus, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, minha gente, se perseveramos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e de adversários. Então, se guardamos esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, devemos não nos afastar da prece mesmo assim. Devemos prosseguir orando, fiéis ao bem que revele o nosso espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa em uma ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a se perder. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer.
Meus irmãos, vejamos agora um outro versículo, o de número 25, que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, onde Jesus diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai. Ora, a sincera atitude da alma na prece não obedece a movimentos mecânicos comuns. Nas operações da luta comum, a criatura atende, invariavelmente, aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Entretanto, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Desta forma, como aprendizes do Evangelho e da doutrina espírita, precisamos examinar as sensações que experimentamos quando nos colocamos na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se nos faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e perante os quadros circunstanciais do caminho que trilhamos. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através de fios muito tênues do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Este é um grande mandamento para todos nós, uma vez que nenhum de nós está isento de faltas, de erros, de experiências infelizes. No início do nosso programa, ao ler as 3 passagens separadas por Allan Kardec, vimos lá a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Ambos subiam ao templo de Jerusalém, que ficava no cume do Monte Moriá. Era costume dos israelitas orarem de pé e não de joelhos. Só que o que importa no momento da prece é o sentimento que é extravasado e não a posição física do corpo. Para o povo, os fariseus eram considerados homens respeitáveis. Já os publicanos eram, em geral, considerados desprezíveis. Vamos a algumas características. Os fariseus. Característica marcante dos fariseus era a ostentação de virtudes que não possuíam. Eram bons atores, perfeitamente enquadrados naquele velho adágio popular. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Em Mateus, capítulo 23, versículo 27, Jesus diz assim: sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Fariseu, já na época de Jesus,
era praticamente sinônimo de hipocrisia. Eles conheciam a lei, conheciam a Torá e os profetas, sabiam o que precisavam fazer, mas não faziam, por conveniência, para atender a seus interesses egoístas, mesquinhos, materiais, imediatistas. Demonstravam um grande zelo pelas suas tradições teológicas, cumpriam meticulosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias estatuídas pelo rabinismo, dando assim a impressão de serem muito devotos e fiéis observadores dos princípios religiosos que defendiam. Na realidade, porém, sob esse simulacro de virtudes, ocultavam costumes dissolutos, mesquinhez, secura de coração e muito orgulho. A seita farisaica era a mais prestigiada, influente e dominadora no tempo de Jesus. Eram hipócritas, falsos religiosos, inimigos das inovações, cheios de orgulho e de excessivo amor ao domínio, símbolos de desfaçatez e de desonestidade. Fariseus significavam também separados, porque se consideravam mais puros do que os outros israelitas. Já os publicanos eram cobradores de impostos. Controlavam a arrecadação pelos romanos, sendo que, geralmente, ficavam com parte dos tributos. Assim, tinham oportunidades de amealhar fortuna pelo abuso das arrecadações. Eram renegados como gente da pior espécie e execrados como traidores a serviço de Roma. Os publicanos eram muitas vezes considerados ladrões, injustos e adúlteros. Vemos na lição o orgulho e a vaidade do fariseu versus a humildade e a simplicidade do publicano. A virtude não consiste em aparências externas. Destaca-se também a postura de soberba do fariseu, ereto, peito para fora, saliente, patenteando todo o seu orgulho com uma sequência de palavras denotando arrogância e presunção. Sua oração resume-se em exaltar os próprios méritos e as boas ações que faz. Já o publicano aparta-se a um canto do templo, envergado, como que a sentir o peso da própria consciência. Não ousava sequer erguer os olhos para o céu. Sua humildade lhe permite uma justa apreciação de si mesmo, o reconhecimento de suas culpas e de suas imperfeições. Por fim, o fariseu reconhece em si somente as boas qualidades e utiliza-se da prece como um instrumento de acusação, infelizmente. Já o publicano reconhece seus defeitos e roga ao Senhor o perdão de suas faltas. O que aprendemos é que vale mais ser um publicano miserável do que um fariseu coberto de ouro, mesmo porque Jesus diz que o publicano, em sua humildade, retornou ao seu lar justificado, e o mesmo não aconteceu com o fariseu orgulhoso.